que você vai ver agora é uma quadrilha que arquitetou um crime covarde e muito cruel. São 3 horas da madrugada. 4 criminosos descem do carro. O comparsa manobra o veículo e sai. A câmera não mostra, mas os criminosos pularam o muro e invadiram esta casa. Quem mora aqui é uma aposentada de 78 anos. Os ladrões passaram a madrugada no local, esperando a hora certa para atacar. Os bandidos ficaram escondidos em um cômodo que existe no quintal da casa. Cerca de 7h30 da manhã. A idosa acordou e abriu uma das portas. Nesse momento, ela foi rendida pela quadrilha armada. Para aterrorizar, os bandidos colocaram fogo em um chale e enrolaram na vítima. E a todo momento, os criminosos ameaçavam colocar fogo na idosa. Quase 2 horas em poder dos bandidos, que também queriam colocar fogo na cachorrinha da idosa. Momento de terror, que a vítima compartilhou com uma vizinha. Pelo que ela comentou, era que eles colocaram álcool e ameaçaram, mas não colocaram. Mas mesmo assim, a pessoa já fica assim, extremamente... perde o controle. Os bandidos vasculharam a casa inteira, roubaram joias e dinheiro. Sem saber o que acontecia, a diarista da idosa chegou na casa e também foi rendida pela quadrilha. Eles também prenderam a diarista e ela ficou ali imobilizada junto com a dona da casa. A dona da casa tentou, inclusive, acalmar um pouco para ver se eles não prosseguiam com a maldade e tentando dizer para eles que ela não tinha tanta coisa assim como eles imaginavam, joias e grandes objetos de valor para que eles roubassem. Mas foi inútil, né? Depois das ameaças e da tortura psicológica, as vítimas foram trancadas em um quarto. A quadrilha fugiu com o carro da idosa. Nesta imagem, dá para ver o veículo dos criminosos também passando na rua. Eles desceram juntos, ou seja, seguiu primeiro o carro dela e depois o carro deles, seguindo o carro dela. E abandonaram o carro, parece-me que à tarde o carro foi encontrado abandonado numa rua aqui no bairro, aqui na Vila Brasilina. As vítimas estão em choque. A idosa não consegue mais ficar na casa. O crime aconteceu na Zona Sul de São Paulo. Com as imagens das câmeras de segurança, a polícia conseguiu prender um dos bandidos e um suspeito de participar da quadrilha. Todo morador tem história para contar. Isso não é só o nosso bairro, que fique bem claro. Isso é São Paulo, isso é o Brasil. Este é Marcelo Santos, de 22 anos, reconhecido pela idosa e pela diarista, vítimas da quadrilha de roubo à residência. Você faz parte dessa quadrilha? Você não quer falar agora, aproveitar? Você foi preso pelo quê? O criminoso, junto com os comparsas, fazia ameaças de colocar fogo na aposentada. O tempo todo ameaça, agressão, para tentar localizar, por exemplo, o cofre, essas coisas. Foi muito violenta a ação deles. Os bandidos roubaram os pertences da vítima e depois fugiram com o carro da idosa. O veículo foi abandonado horas depois. A polícia, com as características dos criminosos e do carro usado na ação, conseguiu chegar até Marcelo. Além dele, João Vitor foi detido, suspeito de envolvimento no assalto. Conseguimos as imagens e, através dessas imagens, foi realizada a abordagem ao veículo e a vítima reconheceu sendo um deles como autor do roubo. Agora a polícia está na captura do resto da quadrilha. Na rua onde o crime aconteceu, a realidade mudou. Depois dessa ação criminosa, os moradores ficaram com medo e a situação é essa. Cerca elétrica e também, olha só, câmeras de segurança. Tudo isso para auxiliar a polícia durante as investigações. Uma outra casa foi invadida. Com a ajuda dos moradores e a ação rápida da polícia, o criminoso foi preso em flagrante. Se criou um grupo de comunicação no programa Vizinhança Solidária, que é pelo WhatsApp. E através do WhatsApp eles falam assim, olha, tem um carro placa tal, puxa esse carro, se tem alguma coisa suspeita, a polícia vem, eles abordam, eles perguntam. Inclusive, diminuiu muito o furto, a residência aqui, devido a essa prevenção que os próprios vizinhos fizeram. Nós conseguimos entender hoje que o vizinho é os olhos, então a polícia ela é a ferramenta.
Todos se uniram para assim conseguir colocar os criminosos que aterrorizam a região atrás das grades. É sempre um olhando pelo outro. Exatamente, um cuidando da vida do outro, literalmente.